E aí algumas dicas para você usar a televisão ou os filmes a seu favor na hora que você estiver estudando inglês, tá? Então, assista em português primeiro. Então, se você é nível básico, tá? Se você é intermediário e avançado, não precisa. Mas se você é um nível básico, assista primeiro aquilo em português. Para que você possa diminuir um pouco a sua ansiedade. Como eu falei agora há pouco, se você entra numa situação não sabendo absolutamente nada, e aí tu começa o filme, começa a história, e aí tu já não tá entendendo, aquilo vai começando a te dar uma... Vai aumentando o nível de ansiedade e cada vez tu vai entender menos. Então, se você assiste em português primeiro, entende a história, quando você for assistir em inglês, você já sabe a história. Então, é só uma questão, você vai focar mesmo na questão da linguagem. Então, diminui um pouco a sua ansiedade, tá? Coloque legenda. Então, se você precisar no início colocar uma legenda em português, coloque. Eu não aconselho, tá? Mas assim, entre não fazer nada e fazer um pouco, é sempre preferível fazer um pouco, tá? Então, assim, ó, eu não vou assistir se não for com legenda em português, mas o áudio é em inglês, né? Eu não vou assistir porque eu preciso ter uma noção do que tá passando ali. Por exemplo, de repente você não vai ter chance de assistir primeiro em português, né? Ok, bota a legenda em português, mas tenta não ir muito nela, apesar de que quando tem uma legenda ali a gente acaba lendo, né? Então tem que cuidar também para não acabar lendo tudo em português, esquecendo que você tá ali para praticar o inglês, tá? Mas se não, coloque a legenda em inglês, tá? Porque isso auxilia, você está escutando o que as pessoas estão falando e tá vendo como é escrito aquilo que eles estão falando também, tá? Assim como às vezes uma palavra ela é dita e tu não entende muito bem, mas quando tu lê ali, tu entende, porque ela é parecida com o português, então ajuda bastante, tá? Isso são dicas para quem tá começando, tá? Para quem não tá começando, a dica é assista em inglês e pronto. É para praticar mesmo, tá? Isso é para quem tá começando. Coloque documentários, jornal em inglês, enquanto faz outras atividades manuais. Então, vamos dizer que você vai cozinhar, ou você vai limpar a casa, ou você vai, sei lá, fazer tricô, alguma coisa assim, que você vai estar fazendo alguma coisa manual, mas não necessariamente claro que você não vai, por exemplo, escrever alguma coisa no computador enquanto está fazendo isso, não vai adiantar nada. Então, é importante que você possa concentrar no que você está ouvindo. Então, deixa sempre ligado, se você puder, deixa a sua televisão ligado num jornal que fale inglês. Então, tem o CNN, que tem o CNN em inglês também. Na TV a cabo tem alguns jornais em inglês, bota ali, deixa tocando, deixa as pessoas falando enquanto você está fazendo outra coisa, porque o que vai acontecer? Você vai começar a acostumar o seu ouvido com a entonação da língua, porque cada língua, se você prestar atenção, ela tem uma entonação diferente. Então, algumas são mais cantadas, algumas são mais cortadas, assim. Então, você começa a prestar atenção na entonação da língua, de como as pessoas falam, onde que elas botam mais ênfase, onde não bota, a maneira com que elas falam. Algumas palavras você vai começar a reconhecer. Então, é bom sempre estar escutando isso, tá? Mesmo que você não vá prestar atenção, não vai sentar para prestar atenção naquilo, mas você está praticando de uma outra forma, tá? Assista programas infantis. Então, isso eu já falei, né? Já falei por quê. Porque o programa infantil tem toda essa questão que ele é feito para criança, então a linguagem é mais clara, as frases são mais curtas, os episódios são mais curtos, então ele ajuda bastante quem está começando. E assista um pouco todos os dias. Então, assim, ó, isso aqui principalmente, né? O ideal é se você vai, por exemplo, assim, vai cozinhar, vai ficar ali 1h30, pelo menos na cozinha. Bota uma coisa que você possa escutar enquanto tá fazendo aquilo, tá? Mas, no meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo para nada, que seja 15 minutos, tá? 15 minutos que você deixa alguma coisa em inglês lá tocando, ou você assiste um pedaço de uma série, ou se você conseguir, chega em casa de noite e se programa assim, vou assistir uma série de 20 e poucos minutos ali, um episódio de uma série de 20 e poucos minutos ali é o tempo que você, digamos, estudou inglês aquele dia. Se você tiver contato com inglês todos os dias, isso vai acelerar o seu crescimento no inglês, isso vai acelerar o seu aprendizado. Então é importante você ter contato com a língua, nem que seja um pouquinho, mas todos os dias, ok?